Olá, turma! Seguindo adiante aí na nossa segunda aula aí do capítulo 1 aí, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a arquitetura dos sistemas operacionais, em especial do nosso Linux aí, ok? Então aqui, nessa aula, vamos aí adentrar, compreender melhor como que funciona essa arquitetura aí. Fechou? Preparados? Bora lá, turma! Olha lá, a arquitetura de um sistema operacional, no caso do Linux, e até no Windows também, o Windows também é assim, no Linux é mais um pouquinho, mas no Windows também é assim. Toda a arquitetura de um sistema operacional ela vai ser disposta em camadas. Então nós vamos ter camadas ali dentro da nossa arquitetura. Tá? Esse modelo de camadas, em especial no Linux, né, no Linux ali, permite uma maior independência do hardware, do conjunto de hardware, entre as demais camadas, possibilitando assim que o sistema operacional realize de forma mais eficiente a comunicação entre o software e as pessoas ali e o hardware, né? Então, ele isola, ele separa o hardware ali, ele cria uma certa independência, porque, lembrando, né, a gente não falou que um sistema operacional tem que ser multitarefa e multiusuários. Imagina se um usuário quer usar a impressora, né? E outro ao mesmo tempo quer usar. Aí um vai ter que esperar o outro usar? Não. Por trabalhar em camadas, os dois usuários mandam a impressão para a impressora, no software, e aí o sistema operacional administra essa chegada, essa fila, e solta ali a impressão de cada um deles consecutivamente ali, né? Um imprimiu o outro já vai logo em seguida, ele gerencia aí, né? E aí, dentro ali dessa arquitetura em camadas, a gente tem ali o gerenciador de processos, que é um elemento que está ali dentro do sistema operacional, que vai ser responsável por controlar, né, a comunicação e o tempo entre o hardware, o software presente em cada camada aí, de acordo com a instrução das pessoas, né? Então, o gerenciador de processo é que vai controlar os processos que vão chamar o hardware, né? O software precisa usar a impressora, ele manda um processo falando, olha, me dê a impressora. Aí o gerenciador de processo recebe isso, coloca numa filinha ali e fica controlando esse processo ali. Enquanto o usuário está usando a impressora, ele está controlando aquele processo ali, ok? Então, o elemento responsável por realizar esse controle, essa comunicação, né, e o tempo aí entre o hardware e o software aí, é o gerenciador de processos aí. Fechou, turma? Bem, aqui a gente tem um exemplo das camadas, né? Aqui no caso é a camada do Linux, né? Então observem que a camada mais baixa, a camada mais profunda aí é a camada de hardware. É ali que nós vamos encontrar nossos dispositivos de hardware, né? Placa-mãe, memória, processador, HD, enfim, todo o dispositivo de hardware. Logo em cima do hardware, nós vamos ter a camada de kernel, né? Para quem não sabe, o kernel é o núcleo do sistema operacional, é o cérebro do sistema operacional, é nele que vão ter todas as instruções de controle de hardware, né? Então, esse cara aí, o kernel, é o cabeção da coisa, é ele que faz a coisa acontecer. Logo acima, nós vamos ter a camada de chamada do sistema, que é aquele momento em que vem o código, vem a interpretação do comando do usuário, e aí isso vai para a chamada do sistema e essa chamada transforma isso na linguagem do kernel, ok? Em cima da chamada do sistema, nós temos o interpretador de comandos, que vai ser responsável ali por interpretar os comandos que vêm da camada superior, que é o de usuário e aplicações. Ok? Então, aqui no topo, o usuário ou a aplicação manda uma instrução, manda uma mensagem. Olha, quero que abra o Word. O usuário clica lá, abrir o Word. Né? Esse abrir o Word vai para o interpretador de comando aqui, ó, vai para esse cara aqui, o interpretador de comando. Ele vai interpretar esse comando, transformar esse comando de linguagem humana em linguagem binária, né? Passa a chamada para o sistema, fala, olha, o usuário lá em cima pediu para abrir o Word, ok? Né?
Aí isso vai para o nosso kernel, o kernel processa e aloca memória, aloca espaço em disco, aloca CPU, enfim, faz todo o trabalho de processamento ali para que o Word seja aberto, para que o Word funcione e assim por diante, ok? Então, no Linux, a estrutura de camadas, né, do sistema operacional ela é composta por hardware, kernel, que é o núcleo, chamada do sistema, interpretador, e usuários e aplicações. Não é muito, gente, diferente do Windows, não. O Windows é parecido com essa arquitetura aí também, ok? Bem, o Linux, ele é um sistema operacional muito flexível, né? Então, assim, a gente consegue fazer N coisas com ele, justamente até porque ele trabalha em camadas, então o kernel, a camada do kernel é separada, então eu consigo, por exemplo, trabalhar no meu kernel, modificar o meu kernel sem modificar a parte de aplicações, enfim. Eu posso trabalhar no gerenciamento ali de chamadas, no interpretador de comando, então ele é muito flexível, né? E ele possui um grande número ali de funcionalidades. Então, assim, se você comparar o Windows com o Linux em termos de funcionalidades, o Linux tem muito mais funcionalidades que o Windows, mas muito mais, né? E dentro das principais características de um sistema operacional Linux, GNU Linux, né, estão portabilidade, sistema operacional que pode ser portado para diversos dispositivos computacionais. Nós temos praticamente Linux hoje, GNU Linux, em vários dispositivos computacionais. Nós temos em celular, nós temos em computador, nós temos em placas de circuito, né, em Raspberry, né, assim, em roteadores, aparelhos domésticos em casa. Pode não parecer, mas nós temos Linux ali embarcado ali em alguns aparelhos domésticos. Então, assim, a grande sacada é essa questão da portabilidade. O Linux, ele permite ser portado para diversos dispositivos computacionais, diferente do Windows, por exemplo, que não se dá bem em muitos dispositivos computacionais, né? Vide exemplo aí o Windows Phone, que não foi para frente, o Windows CE, que era uma versão para desktops, para notebooks de baixa performance, também não foi para frente, calculadoras e assim por diante, né? Já no Linux a gente instala em plaquinhas de circuito fechado, em celular, enfim, em vários dispositivos computacionais aí. Multiusuário e multiprocessamento, então isso é uma outra característica dentro da arquitetura do sistema operacional Linux aí, que ele permite multiusuário, como qualquer outro sistema operacional, multiprocessamento, processar coisas simultaneamente e permitir vários usuários conectados simultaneamente, né? Isso é a base dos sistemas operacionais de hoje em dia, né? Então, todo sistema operacional que se preze tem que, no mínimo, fazer essas duas coisas aí. E no Linux não é muito diferente, não. Ele tem uma estrutura hierárquica de diretórios, de arquivos e diretórios. O file system dele, né, o sistema de arquivos dele é diferente do sistema de arquivos do Windows e do Mac. Ele é um pouquinho mais parecido com o Mac e totalmente diferente do Windows, né? O Mac ainda tem uma estrutura de diretório similar do Linux, né? Agora o Windows não tem, né? Mas assim, nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Ele tem interpretadores de comando, aí como o Windows, como o Mac também tem esses interpretadores de comando que a gente normalmente chama como shell, né? Então assim, lá no Windows é o command, né? O prompt de comando lá, o CMD, o command lá, né? Ou o PowerShell. Aqui no Linux é o terminal bash ali, o terminal shell ali, e tem os pipelines ali, que são dispositivos de chamada também. Além disso, a grande sacada que nós temos no sistema operacional Linux é inúmeros utilitários, né? É diferente. Por isso que a gente, quando fala sistema operacional Linux, a gente costuma dizer GNU/Linux, né? Esse número utilitários aí vem do nosso amigo GNU,
né, que é uma quantidade imensa aí de softwares livres aí, de open source aí, de códigos abertos aí, né? Então pega-se inúmeros softwares e acoplaram aí no sistema operacional Linux aí, né? E por isso que é legal, né? Porque aí o Linux é dividido em camadas. Eu tenho a camada do kernel, que é o Linux, e a camada do GNU, que são os aplicativos aí. Eles são independentes, mas são entregues juntos aí. Ok? Beleza. Aqui, para vocês terem ideia, é uma estrutura de diretórios, né? No caso aí, a estrutura de diretórios aí do Linux aí, ele é diferente da estrutura de diretórios do Windows, né? É uma espécie de árvore invertida, onde a gente tem uma raiz, né? Um diretório raiz e abaixo dele os outros diretórios, né? Que são boot, home, bin, opt, usr, var, temp, enfim N diretórios aí, mas todos possuem uma lógica, tá, turma? Todos eles têm uma lógica. Não é porque está invertido, tem um barra, que não tem uma lógica aí estruturada aí, ok? Então a estrutura de diretórios do Linux, dentro da sua arquitetura, ela é muito eficiente, né? Eu costumo dizer que ela até é um pouquinho mais eficiente do que a estrutura da Microsoft, tá? Ela dá menos pau, não tem aquela coisinha de letrinha, enxerga o todo, não enxerga por partes, então é muito legal aí, ok? E aqui os pipelines que a gente falou, comentou também, que é uma outra pegada muito legal do Linux, né? Dos sistemas operacionais GNU Linux, é que ele possibilita, os pipelines possibilitam concatenar, né? Integrar comandos de entrada numa sequência lógica para sair, para visando uma saída única. Então eu posso pegar aqui uma entrada, pegar o comando 1, pipeline, comando 2, pipeline, comando 3, pipeline, comando 4, pipeline, comando 5, pipeline, comando 6, e a soma desses comandos em execução vai resultar numa saída padrão daquela soma ali, né? Em muitos casos, aí, alguns sistemas operacionais, você não consegue concatenar esses comandos, né? Você tem que dar um comando, esperar o resultado, dar outro comando, esperar o resultado, dar outro comando, esperar o resultado e assim por diante. No Linux você consegue fazer uma sequência lógica de comandos em prol de um resultado lá na frente lá. Isso é muito legal também, turma. Bem, e quanto a utilitários, é o famoso projeto GNU, né? Que é um projeto aí criado por Stallman, né? Por Richard Stallman em 1983. A ideia do Richard aí, quando ele criou esse projeto, era promover a comunidade, né? Promover o software livre, propositando aquele espírito corporativo de liberdade de softwares, né? Ele não queria aquela coisa, poxa, eu quero usar um software no meu sistema operacional aqui, eu tenho que ficar pagando por esse software, eu não posso modificar, eu tenho que aceitar do jeito que ele é e tal, não gosto disso. Aí ele criou o projeto GNU pensando na liberdade, né, no software livre, onde qualquer um poderia desenvolver um software, e esse software sobre esse projeto poderia ser melhorado pela comunidade, poderia ser distribuído livremente, uma filosofia, né? E o Linux embarcou muito bem nessa filosofia, e aí eu costumo dizer que no universo Linux ali você tem N softwares fantásticos que possuem código livre, open source, né? Que estão sobre o projeto GNU aí e que não deixam nada a desejar se comparado com os similares no mundo corporativo aí do copyright aí, né, dos direitos autorais aí, né? Então assim, é um projeto bacana, né, que é uma filosofia, mais do que um projeto, é uma filosofia de vida, né? O Stallman sempre comenta isso, que é uma filosofia de vida, né? E aí o pessoal do Linux, né, o Torvald aí, que foi o fundador, né, o criador do kernel do Linux, pegou isso, pegou esse espírito e já incorporou ali o kernel do Linux no projeto GNU. Por isso que a gente tem GNU/Linux, né? O GNU da parte de utilitários e o Linux ali da parte do kernel, né? Dois elementos separados,
né, mas que acabam sendo ofertados junto aí dentro da filosofia de promover a liberdade de software aí, o software livre aí, ok? Bem, concluindo a aula de hoje aí, né, o Linux possui uma arquitetura em camadas, nós vimos lá, né, a camada do hardware, a camada do kernel, camada de chamada de sistema, interpretação de comando e camada ali de usuário e aplicativos, né? Essa arquitetura em camadas, ela proporciona uma maior eficiência na comunicação entre os três elementos, hardware, software e pessoas, né? Então, consegue se controlar melhor, né? São características marcantes aí de um sistema operacional GNU Linux. A portabilidade, como eu mesmo disse, né? O Linux ele pode ser portado para vários tipos de dispositivos computacionais sem muito estresse e funciona muito bem, né? A questão do multiprocessamento e multiusuário, que todo sistema operacional tem que ter, né? Ele tem que ser capaz de realizar vários processamentos simultaneamente e ter conectados vários usuários simultaneamente ali dentro da sua estrutura, né? O Linux tem uma estrutura de diretório baseada em uma árvore invertida, onde nós temos um barra como raiz e depois outros diretórios, né? Nós vamos ver mais para frente aí, ok? Ele tem um interpretador de comando, que normalmente, como qualquer outro sistema operacional, no caso do Linux é o terminal ali, Shell, no caso do Windows é o Command, né? O prompt de comando, ou PowerShell, enfim, nós temos isso aí. O pipeline, que é a possibilidade de você concatenar vários comandos, numa entrada vários comandos para ter uma saída única ali. Muito legal isso. Já viram lá quando às vezes você vê alguém digitando lá na linha de comando, lá no terminal lá do Shell, lá do Linux, assim. Copy, arquivo A, pipe grep, arquivo B, pipe grep, sinal de mais, eco, pipe grep, essa concatenização aí, que é o pipeline, e principalmente a filosofia GNU, né? Que é aquela filosofia de promover o software livre, né? Então, assim, foi uma coisa que o projeto Linux, né, do Torvald abraçou de corpo e alma. Então, nós temos o kernel do Linux com o projeto, com a filosofia GNU, um projeto GNU, os dois casaram. Então, você tem um sistema operacional que é o kernel e tem um monte de aplicação vinda aí no conceito de software livre para trabalhar junto com o sistema operacional, com o kernel aí. Muito legal. Ok, turma? Próxima aula nossa, nós vamos falar um pouquinho das distribuições Linux aí do mercado. Valeu? Espero que estejam gostando da aula. Aproveitem o tempo para ler um pouquinho a apostila, dar mais uma praticada nos laboratórios, enfim, postar lá uma dúvida no fórum, né? Tirar uma duvidazinha lá com nossos tutores, comigo que estou lá também, né? Participar do fórum de debate e seguir adiante aí no nosso bootcamp. Valeu? Então, forte abraço e até a próxima aula, turma!